Olá novamente, senhoras, senhores e outros, tudo bem com vocês? Eu sou o Sr. E, estamos aqui de volta com o quadro dos singles da semana, que é onde eu avalio os principais singles que foram lançados nessa semana e ranqueio eles no formato de tier list. Como vocês podem ver, a tier list já está parcialmente preenchida, isso é porque são singles que foram lançados nas semanas passadas, então se você quiser entender melhor todos esses posicionamentos é só dar uma olhada nos vídeos anteriores que tudo vai fazer sentido, e então vamos começar esse negócio. E abrindo essa semana temos Presente, do Baiana System, Gilsons e Tropickilas, uma novidade bem suave e tranquila pra gente, ritmo bem agradável, melodias vocais bonitas e uma sessão curtinha mais elegante de trompete, saxofones e afins. Mas sinceramente, gente, com o peso desse collab, eu tava esperando algo um pouco mais ambicioso, mais ousado. É a temporada de carnaval, então faz sentido apostar nesse tipo de som, mas ainda assim eu vou ficar no aguardo pra algo mais interessante no futuro deles. Então eu vou te deixar na B tier. E agora Die For Me, da Halsey. Definitivamente dias sombrios para fãs da Halsey, não é mesmo? Uma coisa era você abandonar o som de rock que até que deu certo e voltar pro pop alternativo do So Good. Outra coisa é você dobrar a aposta e soltar isso. Senhoras, senhores e outros, Halsey em uma batida de trap. Não deu certo, ficou horrível, tá na cara que ela não tá no ambiente musical dela, e eu tô ligado que esse é um meio cover originalmente do Post Malone, com ela própria como participação especial, mas mesmo o original é entediante, e produzir uma versão só com a parte da Halsey pra mim é algo que não faz sentido nenhum, mas ela com certeza vai ter que culpar muitas gravadoras e muitos TikToks pra justificar esse lançamento. Então F tier pra você. Happy Feet do Do Nothing. Beleza, uma fusão bem interessante de sons. Eu admito que não conhecia o grupo até ouvir essa música, que no geral me soa como um post-punk bem dançante, com um vocal bem marcante desse moço Chris Bailey. O instrumental é de boas, é bem elaborado, mas nada de muito pretensioso ou algo assim, e eu acho que o cenário de post-punk moderno poderia receber mais esse tipo de vibe mais descontraída, mas pra mim a voz do Chris acaba sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, eu adoro o tom meio solto e emocional no refrão, mas eu acho que ficou meio estranho no decorrer dos versos, mas mesmo assim no contexto maior bem longe de ser ruim, então pode ficar tranquilamente na B tier. Lightsabers do Logic com C. Castro. Tá, mesmo comparado com os lançamentos do Vinyl Days do ano passado, esse é provavelmente o single com a produção mais ambiciosa que ele lançou nos últimos tempos. Lightsabers é dividida em duas partes completamente diferentes entre si. A primeira é marcada pelos sintetizadores brilhantes e gigantescos que dão uma vibe bem parecida com uma All of the Lights do Kanye. É uma parte bem rapidinha que fala sobre motivação, persistência e positividade, nada de muito complexo, mas com certeza soa legal. E a segunda parte, bem mais retraída e crua no início só com o piano e a batida, mas que aos poucos vai se construindo de novo com sintetizadores dramáticos de fundo. No fim, é uma música muito boa. Claro, tenho as minhas ressalvas com a participação meio irrelevante do C. Mas excluindo isso, merece bastante um lugar na A tier. Tux Your Body Feels Me Boo, da US Girls. Sigo na minha missão pessoal de gostar da US Girls, algo que infelizmente ainda não foi totalmente realizado nesse single. Eu entendo o apelo dessa track, de fato é um som bem divertido e bem dançante de electrodisco, com um refrão e um outro bem antêmicos e luxuosos, mas sei lá, cara, sendo bem sincero, eu não senti muito a personalidade da Megan se destacando aqui. Tipo, eu consigo imaginar Tux impressionando bastante pessoas que talvez não tenham muito contato com esse estilo em específico de disco, e claro, eu tô longe de ser uma autoridade nesse campo, mas ainda assim não é uma música que me prendeu. Então você fica na C tier. Cool da Meet Me at the Altar. Ah, não, cara, essa música é tudo menos cool. Eu fortemente acredito que todas as decisões erradas sobre os vocais foram tomadas na hora de gravar essa track aqui. Não tem outro jeito de falar, minha gente, tá muito ruim. Especialmente o refrão, se você escutar uma vez essa parte você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. E tudo isso é uma pena porque eu legitimamente vi essas garotas como uma esperança pro pop punk moderno, e de certo modo eu até dou uns pontos pra elas pela estrutura diferente e super curta dos versos, mas não tem como, cara, infelizmente vocês têm que ficar na F tier. I Want You, da Icona Pop com Galantes. Sabe, eu adoro passar pano pra essas músicas de electropop que literalmente só existem pra serem dançantes e bobinhas, mas nossa, essa aqui é uma difícil de defender. E tipo, não no sentido de que ela é ofensiva ou simplesmente impossível de ser ouvida, pelo menos eu acho que não, eu não lembro de quase nada que acontece nesse single. É animado, sim, é bem animado, mas é o animado mais genérico e sem criatividade possível. Se essa batida fosse um pouco mais morta e o refrão fosse mais chato, essa seria basicamente uma música do David Guetta. Então fica na D tier.
E agora Death Wish do Jason Isbell and the 400 Unit. O Jason tem uma reputação bem interessante dentro dos círculos de nerds de música como um dos poucos artistas de country moderno que legitimamente vale a pena ouvir, então é lógico que eu fiquei ansioso ao escutar essa track pela primeira vez, e com certeza dá pra entender a recepção bem positiva na comunidade dele. Eu achei incrível a escolha do tema para essa música que trata sobre amar uma pessoa que sofre de depressão. É bonito ouvir isso sendo apresentado de uma forma que não glorifica ou romantiza esse tipo de relacionamento, que infelizmente é o caso para 99% dos músicos populares quando falam de saúde mental. Mas eu admito que fiquei um pouco decepcionado pelo tamanho dos versos. Eu sinto que com um tema tão importante como esse dava para ter desenvolvido mais ideias na escrita. É um single bom, mas que perdeu um pouco de potencial nesse ponto para mim. Então eu vou te colocar na B tier. Bath County do Wednesday. Eu tenho a impressão de que esse é o single mais seguro que eles lançaram até agora. Ele segue bastante o formato de uma música padrão de indie rock, que ocasionalmente é interrompido pela distorção super pesada das guitarras. A única parte que realmente foge dessa fórmula é o final, onde já tá tudo explodindo, e com certeza é a minha parte preferida da track. Mas é o que eu falei, comparado ao Bull Believer e o Chosen to Deserve, Bath County é o menos inovador e menos ousado. Não é uma música ruim, eu ouviria ela de novo tranquilamente, mas não tanto por vontade própria. Então, uma C tier pra você. New Order T-Shirt, do The National. Apesar de que eu até achei engraçadinho o título da música e eu até aprecio esse tom melancólico de honestidade na escrita, em todos os outros frontes eu achei a track bem chatinha. Essa é uma daquelas músicas que você mais lê do que de fato escuta, e assim, de novo eu respeito o tom da escrita, mas vai ser bem complicado, especialmente pra gente que é brasileiro, de pegar todas essas referências ao estilo de vida dos Estados Unidos. Então eu vou te colocar na D tier. Five Nights do Freddie Dredd com Danny Brown. Então, essa é uma música que vai aparecer na versão deluxe de um álbum que o Freddie lançou ano passado. E eu sei o que você tá pensando, e não é uma coincidência engraçadinha ou coisa assim. Esse é literalmente um funk com a temática de Five Nights at Freddy's, aquele jogo de terror com os animatronics. Eu admito que eu tive uma certa dificuldade em levar essa música a sério por causa do tema e principalmente por causa das letras. Eu não sei como o Danny foi arrastado pra esse negócio, mas nem ele consegue salvar muita coisa aqui. E olha, que essa música pelo menos sirva de exemplo do porquê eu não comento e dou a minha opinião sobre esses raps de anime, jogos e coisa assim, porque acabam na F tier. Coisas Bonitas da MC Tá e Mahalpita. É um lançamento bem legal para o que eu acredito ser a segunda vez que esses dois trabalham juntos. É uma decisão bem interessante moldar essa música no ritmo de lambada, definitivamente não é algo que vemos todo dia. E mais interessante ainda é que tudo deu muito certo. Mahalpita na produção fez um bom trabalho para modernizar o ritmo, misturando as influências com os toques de funk e ouso dizer reggaeton. E vocalmente a Thaís consegue se adaptar bem à atmosfera da track, mas de novo vou ter que puxar o argumento do desenvolvimento. Eu acho que esse single teria muito mais a ganhar com versos diferentes ou uma ponte perto do fim. Tá legal, mas poderia estar mais legal ainda. Então pode ficar na B tier. Over do Churches. E aqui está ela, nossa boa e velha cota de synth pop genérico, nunca vamos escapar dela. Mas sabe, eu até dou um desconto pro Churches em específico, porque até onde eu sei, ao contrário de 90% dos artistas que fazem esse tipo de som atualmente, pelo menos eles são de fato uma banda de synth pop e sempre se dedicaram e se mantiveram fiéis a esse gênero mesmo antes de se repopularizar, mas isso não é um escudo de críticas e falhas deles. Eu acho justo esperar bem mais de um grupo com tanta experiência nisso. So Wake Me Up When It's Over é o tema do refrão, e cara, até o Avicii conseguiu fazer um outro refrão melhor com praticamente a mesma linha. Então uma D tier pra vocês. Wings dos Jonas Brothers. Incompleto, desajeitado, desinteressante, sem conteúdo, snippets e teasers de áudio têm mais dedicação e esforço do que isso aqui. F tier. Tudo Pra Amar Você, da Marina Sena. Ah, que saco, hein, senhoras, senhores e outros. Esse é com certeza um dos lançamentos de maior peso no nome e um dos que eu mais estava ansioso pra ouvir, mas não deu. Eu não curti o instrumental, essa batida de quase reggaeton soa barata demais pra fazer parte de uma música da senhorita Sena. É bem curtinha de duração, sem muito de interessante na escrita. A Marina, por conta própria, até dá o seu charme vocalmente, e aquele refrão dança muito na minha linha entre repetitivo e irritante, ou repetitivo mais cativante. Eu não vou desanimar com os lançamentos futuros dela, quero acreditar que essa foi só uma track de descarte para alegrar o mainstream, mas por enquanto você vai ficar na C tier.
Same Here do Brad Paisley com Zelensky. Depois de ouvir aquela música de Five Nights at Freddy's, eu não achei que a semana poderia ficar mais absurda até eu me deparar com essa coisinha linda aqui. E sim, senhoras, senhores e outros, é uma música country com o presidente da Ucrânia. Eu acho bem interessante como o senhor presidente escolhe suas prioridades, afinal de contas, me colocando no lugar dele. Temos uma guerra onde literalmente crianças e mulheres grávidas estão pegando em armas, defendendo e morrendo pelo meu país, e diante disso, minha prioridade da semana é participar de uma música country. Pra mim isso não faz sentido, mas o presidente é ele, né? O que eu posso fazer? Mas no fim, eu me pergunto onde estava toda essa compaixão e amor do Brad no passado, porque eu não me lembro dele dando um feat de graça pra refugiados sírios tentando atravessar o Mediterrâneo. E se você acha que eu tô sendo cínico demais com a situação porque precisamos de paz e amor, amigo, você tá defendendo uma música de country com o presidente da Ucrânia. De novo, uma música de country americano com o Zelensky. Pense bem no que você tá defendendo. Eu acho que eu não preciso nem falar, né? Can't Nobody do Lil Wayne com DMX. Muito bom. Já faz um tempinho desde a última vez que ouvimos Wayne em uma batida de boom bap, né? E me alivia bastante saber que realmente o flow clássico do Weezy continua no coração dele. Esse single é provavelmente a coisa mais ambiciosa, mas ao mesmo tempo concisa e bem executada que ele lançou nos últimos anos. Sim, a mixagem da voz dele dessa vez tá certa, amém. E a batida ficou bem ousada, combinando bastante com o sample do DMX. E falando em DMX, sim, uma parte de mim queria muito que eles tivessem um verso gravado dele pra colocar aí no meio, mas tudo bem, não tem muito o que fazer nesse ponto. E tirando talvez alguns detalhes daquele segundo verso que eu acho questionável, é um lançamento sólido do Lil Wayne e espero muito que seja um indicativo da direção artística do Carter Six. Pode ficar na A-tier. E fechando a semana, Die For You, que é o remix com The Weeknd e Ariana Grande. Eu já falei algumas vezes aqui, gente, mas caso você não saiba, eu não gosto muito de incluir remixes no single da semana pra priorizar novos lançamentos originais, mas vendo a proporção dessa música aqui, eu acho que esse vídeo ficaria incompleto sem uma explicação adequada de Die For You. E vejam, pessoal, eu gosto bastante desses dois, mas eu sempre achei Die For You um dos hits mais superestimados do The Weeknd, e esse remix não muda praticamente nada de relevante comparado à música original, com exceção a parte da Ariana. E por mais que eu respeito a decisão dela de adaptar o verso e até reconheço que as harmonizações dela ainda são bem bonitas, pra mim tá bem evidente que todo o hype ao redor desse lançamento é mais por causa dos fãs da Ariana Grande desesperados por qualquer conteúdo novo dela. Essa com certeza não é um Save Your Tears da vida. Então fica na D-tier. E pra essa semana vai ser isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Lembrem-se que na descrição vai ter a playlist com todas as músicas que eu falei aqui no vídeo. E nos comentários vai ter a lista de menções honrosas, que são outras músicas que foram lançadas nessa semana, mas que não apareceram aqui. Se vocês concordam ou discordam de uma opinião minha, vocês podem deixar aí nos comentários também, que a gente vai discutindo aos poucos. E claro, muito importante comentar. Lembrem-se, é só a minha opinião, beleza? Falou!